Bom dia! Esta é a nossa apresentação final para a disciplina PCA. Os componentes deste grupo são Gustavo Rodrigues, Laura Targino e Tainá dos Santos. Para este projeto, foi proposta a implementação de um novo corredor para o BRT. No Rio de Janeiro, podemos encontrar 3 linhas ativas do BRT. A linha Transoeste, que em sua primeira fase interligava a Barra da Tijuca ao bairro de Santa Cruz, e que após 2 ampliações, consequentemente ligava as vias para Campo Grande e Paciência, até finalmente ligar o terminal de Jardim Oceânico. A linha 3 Carioca, que interliga 27 bairros da Zona Oeste e Zona Norte, e a linha Transolímpica, que passa pelo Recreio, Centro Olímpico, Sulacap, até finalizar em Deodoro. Podemos contar também com a linha Transbrasil, que ainda está em processo de construção. Esta linha ligará Deodoro até o centro do Rio de Janeiro, através da Avenida Brasil. O plano inicial era criar um modelo de transporte coletivo de alta capacidade, que pudesse atingir o desempenho e qualidade de um sistema de metrô, trazendo simplicidade, flexibilidade e custo de um sistema de ônibus. O modelo é constituído por veículos articulados ou biarticulados, que trafegam em vias específicas e buscam o conforto e a otimização do tempo, principalmente em horários de pico. Uma grande discussão que existiu e que ainda é assunto até atualmente é: por que implantar um sistema de BRT ao invés de um sistema de metrô? Ambos os meios de transporte têm suas vantagens e desvantagens. Muitos se baseiam no metrô como uma alternativa de excelência, porém seus conceitos são muito baseados com modelos de cidades europeias, que já utilizam desse modelo há mais de décadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, demoraríamos bastante tempo. Isso requer muito investimento financeiro e com resultado tardio. Para muitos, o metrô só é indicado para grandes cidades que não têm mais soluções viáveis de transporte na superfície. E bom, agora voltando ao nosso projeto, foi pensada a implantação da linha Transbaixada, que terá seu início onde está sendo construído a nova Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, CEARG, que se encontra na rodovia Washington Luiz, tendo o final de sua linha em Bangu. Este projeto leva em conta o trajeto de um projeto de uma rodovia chamada Transbaixada, que segue o percurso do rio Sarapuí. BRT. O BRT, como já foi falado antes, é um sistema de transporte de corredor exclusivo que só circulam ônibus articulados. Tem 3 corredores ativos e 1 em construção aqui no Rio de Janeiro. Para manter o controle e a segurança, os corredores aqui no Rio de Janeiro eles têm um sistema de monitoramento conhecido como CCO, que é Centro de Controle de Operações. O CCO tem um paredão com 100 telões que ficam monitorando 24 horas por dia e é considerado o maior centro de controle de um modal de transporte público no Brasil. O BRT tem suas vantagens, dentre elas, a gente pode citar a acessibilidade, porque pode alcançar facilmente vários lugares. Assim faz com que suas rotas sejam mais flexíveis. Tem também a facilidade de contratação de terceirizadas. Com relação aos ônibus convencionais, a gente pode observar a economia de tempo de viagem, economia de custo operacional, atração de novos passageiros, causa menos impacto ao meio ambiente e podem ser utilizadas diversas fontes de energia alternativas de energia. Dados de pesquisa regional. Os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis, eles se encontram na mesorregião metropolitana do Rio de Janeiro. Na busca de conhecimento sobre essas regiões, a gente obteve dados de suas caracterizações. Dentre esses dados, o tamanho de extensões das regiões, IDH, densidade demográfica, ano de instalação, população, entre outros. Pode-se analisar a seguir. Além das características demográficas, teve também informações sobre sua população e economia. Depois as características naturais dessas regiões, como regime pluviométrico, hidrologia e vegetação. População. A população da Baixada Fluminense ela é diversificada. A gente pode observar nas tabelas a população do censo de 2010, a população estimada e a densidade demográfica de cada município que a rota do projeto atravessa. A rodovia Transbaixada visa beneficiar em torno de 3 milhões de usuários, e existem diversas famílias que vivem nas margens do rio Sarapuí. Para o projeto, terá uma grande desapropriação e toda a população que vive nas margens do rio deverão ser deslocados para o programa Minha Casa Minha Vida. Economia. Os dados econômicos encontrados em relação à economia desses municípios se devem às atividades agropecuárias, industriais, prestações de serviços, produtos e o PIB de cada uma das regiões. Pode-se observá-las nas tabelas. Os recursos naturais. Em relação à vegetação,
A Baixada Fluminense é basicamente formada por Mata Atlântica, só que cada município possui algumas características diferentes em relação à sua vegetação. Belford Roxo possui sua vegetação totalmente formada por brejos e pântanos. Mesquita tem o Parque Municipal de Nova Iguaçu, que tem uma feição geológica, além de remanescente da Mata Atlântica. Em Duque de Caxias, é banhada pela Baía de Guanabara, não possui praias, ilhas ou portos, e seus limites são os manguezais de água salobra. Janilópolis possui um parque natural denominado Jericinó, o qual é protegido por lei e considerado área de proteção ambiental. Em relação ao projeto da rodovia, o objetivo principal era recuperar as margens do rio, só que a implantação dela pode causar um impacto em relação às vegetações encontradas no seu percurso, trazendo então um novo objetivo, que é recuperar as vegetações que se encontram ao longo do rio. Hidrologia. Na atualidade, os rios que se encontram nessas regiões estão completamente poluídos por esgotos domésticos que são lançados sem nenhum tratamento. Somente lá em cima, no alto dos cursos, que não se encontram contaminados, próximos das nascentes nos altos das serras. Entretanto, o rio Sarapuí é o principal foco do projeto BRT Transbaixada, já que o projeto da rodovia Transbaixada visa a drenagem dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, e ele se torna o foco, pois a rota do projeto se dá ao longo do percurso do rio. Regime pluviométrico. As regiões que esta rodovia atravessa possuem clima tropical, ou seja, chove muito menos no inverno do que no verão. O mês mais seco é julho, enquanto janeiro tem o maior nível de precipitação. Estudo do traçado. A princípio, o projeto da rodovia Transbaixada tinha 12 quilômetros de extensão, mas durante o processo de inserção das linhas do BRT, foi repensado o traçado de forma que o corredor do BRT Transbaixada tivesse uma espécie de terminal ou estação que fizesse ligação com outros sistemas de transporte. Após a modificação, a rodovia passou a ter 28 quilômetros de extensão. Para planejar o traçado da rodovia ou de qualquer outro projeto de rodovia, é necessário fazer o estudo de diversos aspectos que têm relação com o percurso, bem como a topografia da região, interferências que podem ser encontradas em meio ao traçado, informações sobre os transportes regionais, visto que a ideia é a implementação de um novo sistema de transporte. Sistema de transporte da região. Através das rodovias que fazem interseção com a rodovia do projeto, é possível observar algumas linhas de ônibus regionais e linhas ferroviárias que podem se encontrar ao longo da rota. Para o projeto do BRT Transbaixada possa ser mais eficiente, seria bom implementar novas estações ferroviárias e linhas de ônibus locais, nos pontos que fazem interseções com o projeto. Topografia. A Baixada Fluminense tem como predomínio terrenos com cotas bastante baixas em relação ao mar. Nessas áreas, o predomínio de morros com bastantes elevações e desníveis em relação à extensão de seu terreno. Com essa densidade geológica, podemos encontrar várias elevações importantes para a região, tais como Serra do Mar, Maciço do Tinguá, Serra da Madureira, que por sua vez é conhecida como Maciço ou Mendanha, ou Serra do Vulcão. Entre esses grandes montes, temos diversas depressões em suas voltas, que formam planícies e acompanham os rios. Nestas partes de desnível, ocorrem constantes inundações, assim formando brejos e alagados, principalmente à medida que se aproximam da Baía de Guanabara. Geometria. Ao longo do percurso, pode-se observar a elevação que se inicia constante, aumenta conforme o passar da rota escolhida. Interseções. Esta rota possui interseções com 4 importantes e principais rodovias da Baixada Fluminense. São elas a RJ-101, que é a Avenida Governador de Moura Brizola, RJ-081, que é a Via Light, a RJ-105, que é a Via Dutra, e a BR-101, a Avenida Brasil. Obras de artes especiais. O projeto da rodovia Transbaixada conta com 6 viadutos e 7 pontes. Com a implementação do BRT, podemos acrescentar 30 passarelas,
para acesso dos pedestres e passageiros que necessitam se deslocar para o canteiro central, onde será encontrada a estação do BRT. Sinalização. As sinalizações têm a finalidade de auxiliar os motoristas, assim como também podem evitar acidentes de trânsito. As sinalizações básicas que deverão ser introduzidas neste projeto são as horizontais e as verticais. Bom, foi feito um croquis para os 2 primeiros quilômetros do traçado escolhido para a rodovia. Esta rodovia se inicia logo após o terreno da Nova Cearge e termina um pouco após a Avenida Presidente Kennedy. Este croquis inclui um terminal que pode fazer ligação com outros sistemas de transporte, como o ferroviário. Em seu início, possui retorno e acesso exclusivo para os ônibus do sistema, para que possam se ligar ao terminal. E este é o fim de nossa apresentação. Obrigada!